Solo Leveling tá em um nome que eu já escuto faz uns bons anos. Era impressionante, eu sempre via circulando na internet inúmeras ilustrações sobre essa obra, que de fato são muito lindas. É nítido o quanto esse manhwa conseguiu furar a bolha. E agora as pessoas realmente começaram a conhecer mais essa cultura coreana, demonstrando realmente o quanto essa obra aqui se tornou um hype absurdo. Porém, mesmo sabendo de tudo isso, eu confesso que eu sempre tive preguiça de realmente pegar e ler essa obra. Principalmente porque eu sabia que se tratava de uma história focada em um personagem que seria extremamente forte. Não me leve a mal, eu gosto de histórias que têm personagens apelões, mas a questão é que também é algo que me enjoa muito fácil. Então, no grande geral, eu sempre torço um pouco o nariz para isso. Porém, depois de alguns anos, finalmente, essa história tão hypada ganhou uma adaptação para anime, com direito a um estúdio extremamente competente para a produção desse projeto, que é a A1. Logo, finalmente chegou o momento de eu realmente entender esse hype que é Solo Leveling. Por enquanto foram lançados apenas 2 episódios e é sobre eles que eu vou comentar aqui. Antes mesmo de lançar esses episódios, eu confesso que eu estava um pouco desanimado com a ideia de que tudo estava soando muito genérico. Design de personagens e até mesmo a produção no geral, a escolha de cores, a direção, o traço da arte. Os trailers me faziam acreditar que eu estava vendo apenas um anime genérico e que não seria tão inventivo. E sobre isso, alguns amigos meus comentaram coisas que me fizeram pensar um pouco mais sobre tudo isso. Eles já leram a obra por completo. O principal ponto que eles levantaram é que, para aquela época, em 2018, toda essa história, esse character design, eram mais inventivos. E hoje em dia, inúmeras obras, principalmente manhwas, começaram surgindo já se inspirando por completo em Solo Leveling. Ou seja, hoje em dia, aquilo tudo não é muita novidade, mas para aquela época foi algo mais inventivo, trazendo essa ideia de que talvez o anime perdeu um pouco o timing de seu lançamento. E realmente é um ponto de vista bastante válido até. Mas obviamente não é uma justificativa suficiente para uma produção não ser tão inspirada. Eu sinto que o primeiro episódio foi bem ok. Ele não foi um episódio tão espetacular e também não foi um episódio ruim. Mas com certeza para um episódio de estreia, realmente ele não foi tão bom assim. Mas foi um episódio bem bom para introduzir todo o universo aqui. Entendemos que Solo Leveling se passa no nosso mundo real. Constantemente vêm sendo invadidos por criaturas através de portais. Esses portais, eles seriam uma espécie de dungeon, a qual a única maneira de resolver tudo aquilo seria derrotar o chefão principal. Porém, tem uma situação delicada aqui, já que as armas do mundo humano não funcionam para aqueles monstros. E aqui surge toda essa mitologia dos caçadores, que seriam humanos que possuem a predisposição para derrotar aquelas criaturas, que além de poder, eles também possuíam armas específicas para derrotar aqueles monstros. E aqui o anime mostra pra gente que tem toda essa divisão desses caçadores por rankings, indo do mais baixo, o rank E, até o rank S, mais incrível, onde está basicamente os maiores caçadores, os mais poderosos, que derrotam os monstros mais poderosos. Logo de cara, eu acho bastante interessante toda essa divisão social que existe desses caçadores. Por exemplo, a gente acompanha o nosso protagonista, o Jin-woo, percebemos que ele realmente é um caçador muito ruim, ele é do ranking E, muito fraco. Porém, ele precisa continuar ali se esforçando e tentando enfrentar aquelas dungeons, pois ele precisa juntar dinheiro para a família dele. E eu gosto disso, eu gosto dessa caracterização do personagem que literalmente se mata para conseguir o máximo de dinheiro possível. Sem contar que tem toda essa ideia de que uma pessoa fraca, que realmente não nasceu com muitos talentos, pode ser completamente esmagado a partir do momento que, para aquela pessoa conseguir melhores ferramentas, ela precisa derrotar mais monstros. Esses monstros dropam, esses cristais que se transformam em armas, que realmente gira o comércio de todo aquele mundo ali. Porém, para alguém sem expectativa como ele, de fato é muito difícil ele crescer, já que é quase uma raridade ele realmente conseguir derrotar um próprio inimigo simples, sabe? De qualquer forma, o primeiro episódio resume bem como todo aquele universo vai funcionar e também mostra esse início dessa aventura do nosso protagonista. A gente entende que ele e seu grupo de aventureiros acabam desbravando uma dungeon, ele passa extremas dificuldades, mas graças à habilidade de Lee Jong-hee, a qual sempre tá ali ajudando ele com seus poderes de cura e também com a sua amizade,
nosso protagonista realmente consegue terminar aquela dungeon. Porém, tudo começa quando eles descobrem que na realidade tem outra dungeon naquilo ali. E obviamente aquilo seria perigoso, porém, para ser de uma forma mais justa, o grupo inteiro decide votar se eles querem ou não ir naquela dungeon. E obviamente a possibilidade de conseguir mais riquezas e se tornar mais forte motiva Jinwoo a votar sim, desempatando e definindo que eles iriam sim explorar aquela dungeon. E é aqui que o caos começa a acontecer, e essa cena é muito boa, tá? A gente percebe que aquele grupo de caçadores chegam a uma arena com inúmeras estátuas e com um certo tipo de enigma. Inclusive, os designs dessas estátuas são bem interessantes. Rapidamente entendemos que a paranoia de que aquelas estátuas estão vivas na realidade é um fato. E logo após um dos personagens daquele grupo tentar seguir em frente, começa todo esse show de massacre aqui. E com certeza essa foi a parte mais interessante do episódio. Porém, apesar de toda essa cena ser bem legal, vendo todo esse caos, todo esse medo e todo esse massacre, porra, o grupo também é bastante burro, hein? O que me faz acreditar que, sei lá, não existe dungeon com enigmas. Assim, obviamente tem muita gente ranking baixo ali, mas, poxa, era bem nítido que aquilo ali era um puzzle. Porém, toda essa burrice do grupo abre margem para algo que eu achei bem interessante. O fato do Jinwoo ser bem fraco fez com que ele se tornasse uma pessoa bem mais observadora. Afinal de contas, por conta da sua fraqueza, em muitos momentos ele só podia visualizar os seus companheiros derrotando aqueles monstros. Sendo assim, ele liga os pontos e entende que os mandamentos, na realidade, são pistas para eles resolverem aquele quebra-cabeça. E com isso ele começa a guiar o seu grupo. O primeiro mandamento diziam para se curvar. Logo, todos abaixam a cabeça e tudo fica tranquilo. Porém, chegou a hora do segundo. Chegou a hora de louvar aqueles deuses. E obviamente, de primeira, o mais óbvio é pensado, ou seja, eles teriam que orar para aquelas estátuas. Porém, a gente percebe que isso também não adianta em nada e é bem engraçado essa cena, na real. As pessoas vão morrendo, mas finalmente nosso protagonista entende o que seria para fazer ali. Ele visualiza que existem estátuas que estão segurando instrumentos musicais e que provavelmente cada um deve estar disposto em frente a essas estátuas. E mais uma vez, eles sobrevivem, mesmo perdendo alguns membros. E como último mandamento, seria aquela ideia de realmente provar a fé desses personagens. E aqui novamente a gente percebe o quanto esse grupo é burro. Tipo, literalmente, quando uma pessoa vai pro círculo, acende um fogo. E é um círculo, ou seja, existem outros pontos que precisam ser acesos. Porém, mesmo assim, demora um tempo para os personagens entenderem que, a gente tem que estar tudo ali. Mas de qualquer forma, tirando essa burrice dos personagens, eu acho legal essa ideia de, para provar a fé, eles têm que continuar ali. Eles não podem sair por aquela porta. Eles têm que continuar encarando aquelas estátuas para que elas não os matem e realmente depositar a fé que não, eles não devem seguir por aquela porta, eles devem ficar ali. Esse é o último teste e esse teste é realmente interessante. A porta vai fechando e obviamente inúmeros personagens começam a decidir ir embora. E a situação vai ficando inviável, principalmente por conta do egoísmo de cada um ali. Afinal de contas, as pessoas querem viver, elas querem continuar com suas vidas. E num ato de heroísmo, Jinwoo acaba sacrificando a sua ida para que a sua amiga seja levada, ficando assim sozinho com todas aquelas estátuas e é impossível ele conseguir olhar para cada uma, impedindo que elas se movam. Ou seja, aqui começa um sofrimento absurdo para o Jinwoo. E eu gosto muito de todo esse trecho, pois a gente percebe que por trás de todo aquele heroísmo que ele exibiu, ele se sente extremamente revoltado e deixado para trás. Pois afinal de contas, ele também é uma pessoa como todos ali. Ele também possui uma família, ele também possui motivos para viver. E o revolta perceber que as pessoas não se abdicaram, não se importaram para o bem do grupo. E o irrita ainda mais pensar que ele deveria ter feito o mesmo. Com certeza é um momento de surto, que faz com que ele pense em inúmeros arrependimentos de sua vida. Os ataques continuam acontecendo, nosso protagonista tenta ao máximo desviar e sobreviver, pois afinal de contas o tempo está acabando e se o tempo acabar, provavelmente algo bom irá acontecer. E aparentemente, antes mesmo de receber o golpe final, o tempo acaba e, pelo que deu a entender, o Jinwoo irá ganhar um poder realmente bem impressionante. O episódio acaba mostrando esse HUD de videogame mesmo aparecendo na nossa frente, que é algo que me preocupou um pouco.
Eu tenho traumas com animes desse estilo de videogame, medieval, enfim. Mas calma, eu só quero acreditar que é inofensivo esse HUD aqui. Mas enfim, esse segundo episódio foi bem melhor que o primeiro. Todas essas estátuas é bem aterrorizantes. Esse frame que é muito famoso, ficou lindo aqui no anime. O desespero aqui é muito real. Obviamente, tem uma forçação de barra bem grande, porque os personagens são muito burros, eu acho isso impressionante. Mas principalmente eu gosto bastante dessa reflexão que o nosso protagonista tem nessa reta final. E agora sim eu sinto que o anime estreou mesmo. Estou curioso para ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu quero entender qual foi a recompensa do Jin-Woo ter sobrevivido a tudo isso. Que provavelmente vai ser aqui, né, que ele vai começar a ser extremamente overpowered. E eu venho falando, né, desde o início do vídeo sobre inventividade, carisma. E eu sinto que a abertura disso daqui ficou extremamente cativante. Sem contar que a ending também é sensacional. Eu realmente espero que a A1 mostre toda essa capacidade deles durante o anime inteiro. Não me leva a mal, os episódios foram bem lindos até, porém, como eu disse, bastante seguros. E eu sinto que esse tipo de história precisa muito que a produção esteja viva, pois vai ser uma história realmente que vai tentar ao máximo transparecer muita emoção, de empolgação mesmo durante as lutas, já que aparentemente a história não vai ter nada tão inventivo, tão novo assim. Então a animação aqui é muito importante, então eu espero realmente que a A1 consiga fazer tudo isso. Mas no geral, o saldo foi extremamente positivo desses dois episódios. Eu genuinamente achei interessante alguns pontos dessa história, principalmente toda essa ideia de uma praticamente nova classe social em torno dos caçadores. Toda essa ideia dos status é bem interessante, é bem legal mesmo. Também acho legal a ideia de que portais vêm trazendo os monstros para o mundo real. É um ponto bem simples, mas eu acho que faz uma diferença interessante para a história. Cria situações um pouco mais inventivas, isso realmente me surpreendeu. Ainda mais porque eu pensei que a história seria ainda mais simples, ainda mais genérica. Ou seja, eu estou realmente gostando de Solo Leveling. Estou com meu coraçãozinho aberto e estou ansioso para ver os próximos conflitos. Eu espero muito que a escrita em cima de um personagem overpower seja bem interessante aqui. Eu realmente torço muito pra isso, porque realmente é um arquétipo de personagem que eu tenho um pouco de preguiça. Mas e vocês? O que vocês acharam desses episódios? O que vocês estão achando de Solo Leveling? Vocês já leram? Como que é a obra no geral? É realmente boa? O hype realmente vale a pena? Eu realmente comecei a gostar. Espero que continue a melhorar. Mas que sim, existe muita simplicidade aqui, porém isso pode ser algo bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se sempre de avaliar, comentar e compartilhar. Finalmente voltei de viagem, finalmente voltei ativa por aqui. E eu tenho que avisar uma coisa. Esse vídeo foi sugerido pelos membros do canal. E sim, agora o canal ele suporta o Seja Membro. Tem alguns tipos de benefícios que eu ainda posso aprimorar ainda mais. Eu preciso ajustar também os emblemas. Passem por lá, vai que vocês se interessam de participar. Obviamente, eu não quero que ninguém se sinta obrigado ou pressionado a se tornar membro. Relaxem de verdade, vocês sempre estão me ajudando. Mas obviamente que eu também preciso vir aqui e agradecer muito já as pessoas que se tornaram membros. Um salve pro Drizzly, Shanone e também pro Júlio. Muito obrigado mesmo. E pra geral que tá assistindo esse vídeo, satisfação por começarmos mais um ano juntos. Vocês são fodas e até agorinha, logo temos mais um vídeo aqui no canal.